dar sequência, vamos fazer o seguinte. Eu preciso então de começar a testar isso aí, né, no servidor local. Eu vou vir aqui para a área de trabalho. Se eu apertar o F12 ali para testar, ele vai me dar um erro. Por que ele vai me dar um erro aqui? Ó? Porque ele não roda o PHP, né, aqui dentro do navegador de qualquer forma, se eu não tiver configurado um servidor para fazer isso. Então pode clicar aqui testar, né, no navegador e visualizar ele aqui, por exemplo, no Firefox ou no Chrome, ou apertar o F12 para ele iniciar. Vou visualizar ele aqui no Firefox para ver o que acontece. Fala aqui que as páginas que contêm o código do servidor é necessário um servidor de teste. Então gostaria de especificar agora. Eu vou cancelar aqui para me mostrar como que você vai especificar isso aí de uma outra forma. Quem já viu os outros cursos, PHP aí, os cursos de Dreamweaver, está cansado de saber como que faz isso aí. Então vou minimizar aqui e vamos fazer da seguinte forma. Vou abrir, né, o meu servidor, no caso o Vertrigo, em que eu tenho instalado. Não tem segredo nenhum para instalar aí, quem não tem ele, é bem facinho. Vou dar um duplo clique aqui em cima dele, Vertrigo Server, ele vai iniciar o servidor e eu vou fazer a configuração, né, do servidor local dentro do Dreamweaver. Então aqui, ó, você clica aqui, né, em Hide this Windows Start Server, que ele vai iniciar, ele vai esconder ele aqui embaixo na área de notificação e vai iniciar o servidor. Iniciou o servidor, vou vir aqui no Dreamweaver e vou fazer o seguinte, criar um site, novo site. Vou até colocar isso aqui dentro de uma pastinha chamada aula, né, no caso aí, PHP. Vou dar o nome dele, só que eu vou me referenciar à pasta que eu já tenho. Então o nome do site aqui, aula, ou melhor, PHP, POO aqui, né, que é Programação Orientada a Objetos. E vou achar a pasta ali em que eu estou trabalhando. Se você vir aqui no Vertrigo, onde a gente já está, www.po, ele já cai lá porque o arquivo está salvo lá. Então eu vou salvar o meu site justamente ali também. Falando que o firewall bloqueou aqui, né, os recursos do Vertrigo Server, mas se aparecer por de vocês aí é só permitir acesso, que o programa não contém nenhum arquivo aí suspeito não, né? Porque aqui eu às vezes faço algumas configurações e ele bloqueia bem fácil aí os programas. Feito isso aqui, ó, você vem para a parte de servidores e é aqui que a gente vai configurar o nosso servidor. Clica aqui em mais, ele vai abrir essa janelinha, nome do servidor. Vou deixar aqui Vertrigo, é um servidor que vai funcionar local, então coloco aqui local rede em vez de FTP. Pasta do servidor é a mesma pasta em que eu estou trabalhando, a POO aqui no caso, vou salvar. E local aqui de teste dele é o local host, dessa forma aqui, ó. Local host, só que eu tenho que me referir à pasta que eu tenho lá dentro. Dentro do meu local host é como se fosse o www. Eu tenho o que? A minha pasta aqui no caso PO. Então tem que colocar ela aqui também, senão vai dar zebra aí na hora de testar. Se você quiser vir aqui em avançado e falar que ele é um servidor de MySQL e PHP, pode colocar ali, mas isso aqui não dá erro não. Salvar, marca aqui a opção de testando, salvar novamente. Se tudo tiver ok, creio que vai funcionar direitinho. Se não funcionar, nós vamos corrigir aqui. Então clica lá para testar, vou visualizar novamente no Firefox. Se ele não der aquela mensagem aqui, provavelmente vai funcionar. Se tiver algum erro, é um erro no seu código aqui, no PHP. Quando tem um erro no código, ele fica mostrando aqui a linha onde contém esse erro. Então vamos visualizar se ele vai abrir corretamente aqui no Firefox. Então vamos lá, ele abriu aqui, ó, e me deu um erro, né? Como de costume aí, sempre eu dou alguns mods e escrevo alguma coisa errada. Ele está falando que na linha 21 tem um erro ali, ele não entendeu o método em que eu passei. Também não entendi ele, porque eu escrevi ele errado aqui, ó. Escrevi ESC_NOM, né? Que NOM é nome, faltou o E ali. Aqui é a mesma coisa, ver nome. Às vezes eu coloco, né, nomes menores ali de 3 letras, sempre assim. E às vezes quando eu estou dando aula e escrevo o nome todo para facilitar, acaba dando erro. Ele corrigiu aqueles erros e está me mostrando aqui também que eu tenho uma propriedade errada na linha 8. Deixa eu analisar o que eu tenho aqui na linha 8 que está errada. Aqui é nome mesmo. Ali é a minha variável nome. Ok. Então vamos lá. Analisando aqui, eu vi onde está o erro. Quando eu tenho uma propriedade de uma variável dentro de uma classe e me refiro a ela aqui, ó, dessa forma que eu fiz, falando que ela é pertencente àquela determinada classe, eu não preciso de passar ela como variável. Então esse foi o meu erro aqui, ó. Aqui você não vai passar ela como variável e sim como propriedade. Então ela vai passar a chamar ali apenas nome. Poderia ser qualquer outro nome aqui de propriedade. Vou lá, vou salvar e atualizar e ele vai mostrar para mim certinho aqui, né, o nome Maria Paula. Então Maria Paula, voltando aqui no código, ela é um objeto da minha classe. Se eu quiser fazer mais objetos, eu vou copiar essa linha aqui, por exemplo, e vou criar um outro objeto. Esse outro objeto seria aqui, ó, por exemplo, homem. Pronto, ele é um outro objeto, ó, homem. E aqui, por exemplo, Carlos
Souza. Então eu tenho dois objetos agora. Um objeto chamado Maria Paula, que é pertencente à minha classe pessoas, e um outro chamado Carlos Souza. Se eu salvar isso aqui, ele vai colocar tudo em mesma linha. Então aqui, ó, eu concateno, lembrando que o ponto concatena, e aqui você concatena com o comando HTML, que pode ser ali um BR. Vou fazer o seguinte aqui, vou colocar aspas duplas aqui, ó, senão ele vai dar erro. Depois a gente vai ver um pouquinho da diferença, né, entre essas aspas simples aí e aspas duplas. E aqui também não vai mostrar para mim mulher, ele vai mostrar aqui homem. Ctrl S, vamos lá atualizar para poder visualizar. Ele não deu a quebra aqui de linha. Vamos olhar ali porque que ele não deu. Dei mole aqui de novo, hoje estou sem atenção mesmo. Eu não posso quebrar a linha aqui em cima, né? O final é aqui embaixo, então eu vou colocar ali o ponto e concatenando logo depois que ele mostrou. Esse é o comando de mostrar o nome dela ali. F5 e agora certinho ele colocou o comando HTML, que é o BR, ali e quebrou a linha. Próxima aula, então, a gente dá sequência.